Cara, vou ser bem sincero com vocês, como sempre fui. Eu geralmente tento externar sempre exatamente aquilo que eu tô sentindo e pensando. E acho que isso é que me faz ser verdadeiro, né? E honesto com vocês também. E depois que o Wilton Pereira Sampaio apitou o fim do jogo, eu confesso que estava difícil encontrar ali as palavras. Tanto que na live do Jornada, o Gabriel passa para mim e eu falo, cara, o que eu vou falar? Porque ser eliminado de uma competição mata-mata, qualquer que seja ela, com tamanha proximidade de uma final e de um título nacional, que seria muito importante para o Fluminense voltar a conquistar, isso por si só já é muito doloroso. E quando acontece a queda para um rival, é com requintes de crueldade. O ano termina com um gosto muito amargo e um ano que poderia... Se chega numa final e perde, cara, é do jogo. A gente vai lamentar. É do jogo, mas futebol é isso. Um só vai ganhar. Mas desse jeito aqui, deixa um sabor muito amargo para um ano que ele foi, num geral, vou dizer bom. Ano bom para um clube. Bom para um clube do tamanho do Fluminense é um ano com título. O Fluminense não ganhou título. Ele tinha potencial para ser um ano muito bom. Uma semifinal de Copa do Mundo, algo histórico. O 5º lugar no Campeonato Brasileiro, depois de 80 jogos na temporada, 3 competições. Foi uma posição honesta, uma campanha ali de recuperação, com todas as dificuldades, todos os problemas. A eliminação da Sul-Americana, daquele jeito, totalmente desnecessária, não precisava. O Fluminense se acovardou naquele momento. Hoje foi uma eliminação que acaba sendo muito vergonhosa, só por esse fato que eu já relatei aqui. Porque ela acontece para um rival que vinha tomando porrada atrás de porrada no Campeonato Brasileiro, para um rival que vinha apanhando, que é comandado pelo Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense, que acaba tendo um gosto pior para quem, enfim, não gostava ou acabou muito chateado pela forma como terminou o trabalho do Fernando Diniz aqui. Tem uma série de coisas que a gente pode citar, mas a conta chegou. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei, olha, uma hora a conta chega. Ela chegou, na verdade, chegou no primeiro jogo. O Fluminense perde aquela partida ali. E alguns fatores levaram aquela derrota. Hoje, mais uma vez, a conta chegou e chegou pesada. Ela chegou definitiva. E foi numa porrada só. É difícil um time passar impune, tendo como centroavantes, ou pseudo-centroavantes, Everaldo e John Kennedy. Alguém olhar para isso, analisar desempenho, analisar possibilidade e achar que, não, vamos levar até o fim do ano porque vai dar certo. Lá atrás, isso foi externado, isso foi cobrado, isso foi pedido, isso foi falado. E os responsáveis diretamente pelo resultado disso que a gente está vendo são as pessoas que contrataram esses jogadores e que mantiveram esses jogadores lá. Quando o John Kennedy volta para o Fluminense, tudo bem, pediu para voltar, ok. Foi feita uma avaliação naquele momento, mas depois, com o dia a dia, com as coisas já acontecendo, essa avaliação ela foi mantida da diretoria do Fluminense e do Renato, que na época, eu lembro bem, eu apurei, isso foi confirmado depois, o Renato achava que não era prioridade contratar um centroavante. E o resultado está aí. Alguém tem que pagar essa conta. O clube paga, o torcedor paga. Era claro, escancarado, que era necessário trazer um jogador para resolver essa questão. E não foi feito. O Freitas, que teve seus bons momentos, mas é um jogador que entregou em vários jogos, fez um monte de merda em vários jogos. E tem um ano que eu tô falando que o Fluminense precisa trazer um jogador com mais qualidade para atuar ao lado do Thiago Silva. O Thiago Silva, 50% do jogo, ele passa se desgastando fisicamente, fazendo o que ele tem que fazer, os outros 50% do desgaste que ele tem é dando esporro no Freitas.
A gente com um banco de reservas, onde se você perde um jogador suspenso, se você perde um jogador lesionado, a sua primeira opção depois passa a ser o Keno, o atacante do Walking Dead, que virou isso daí, e o contrato está renovado. Então, uma série de equívocos, de escolha e de planejamento, uma hora alguém vai ser cobrado por isso. Uma hora a fatura chega. E aí ela chegou desse jeito. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil, onde o Fluminense esbarrou nas suas limitações também. Porque o adversário também tem mérito. O Zubeldia estava falando... Hoje o Everaldo é tão azarado que ele fez a melhor partida dele em muito tempo. Melhor. Porque ele participou bem do jogo no primeiro tempo. A bola dele na trave gera o gol contra, bizarro até, do Paulo Henrique. Tava brigando, ganhando várias bolas, participando do jogo. E era claro que ia continuar dando tudo errado, que o Fluminense seria eliminado. Ainda assim. Mas nesse jogo, o Zubeldia decide tirar o Everaldo. Quando nos 2 jogos anteriores, ele tendo uma atuação pífia em campo, foi mantido durante 90 minutos. Aí, hoje, o Zubeldia achou que era melhor a entrada do John Kennedy. E veja, eu até entendo, porque o Zubeldia, se mantém o Everaldo, leva porrada. Se tira e coloca o John Kennedy, leva porrada também. Mas a questão é de um mínimo de coerência. Não teve. E não teve. Aí entra o John Kennedy, que parece um cidadão, um jogador, para não falar outra coisa aqui, com 40 anos de idade, pesado e que não tem ambição mais nenhuma na carreira. Porque ele não tem condições de jogar futebol. E alto nível, ele não tem condições. O que ele faz hoje, ele não tem condições. Ainda foi bater pênalti. Nem de pênalti os atacantes do Fluminense resolvem alguma coisa. Perderam os pênaltis, os dois. Tem que sair. Esses jogadores têm que sair. Outra coisa que chamou a atenção também, o Zubeldia teve muita dificuldade na saída de bola. No segundo tempo, quando o Vasco sobe a marcação, pressiona a saída, não tem qualquer alternativa, qualquer movimento, qualquer jeito de se livrar, a não ser ligação direta e jogar a bola para frente. Não tinha saída de bola o Fluminense. E no primeiro tempo, quando o Vasco faz a mesma coisa durante os primeiros minutos, da mesma forma, o Fluminense não consegue jogar. A bola não passa pelo meio de campo. Não há alternativa. Só melhora quando o Vasco deixa de fazer a pressão lá em cima, passa a marcar em bloco médio e aí o time consegue sair de trás. Então o Zubeldia, nesses jogos, ele não conseguiu criar alternativas para, enfim, conseguir sair dessa pressão do Vasco. Foram confrontos equilibrados, dá para dizer que esse segundo jogo eu já imaginava, ia ser equilibrado, e eu falei antes, gente, vamos respeitar o jogo, vamos respeitar, porque do outro lado tem um adversário, é rival, é clássico, é mata-mata, isso iguala as coisas demais, e você tem que continuar jogando no seu melhor nível para poder sobressair, e a verdade é que o Fluminense não conseguiu jogar no seu melhor nível, não conseguiu repetir atuações que já teve recentemente, ainda assim, de maneira incrível. Com esse grupo, com esses jogadores, o Zubeldia fez 10 jogos como mandante no Maracanã e ganhou os 10 jogos, contando obviamente o tempo normal. Levando poucos gols, levou 2 contra o Vasco, tinha levado 1 contra o Flamengo. Então é claro que tem mérito aí. É claro que tem mérito. Foi o que eu falei, nem tudo ao céu, também nem tudo à terra. O elenco do Fluminense chegou nessa condição de poder bater uma final, terminando em 5º lugar, é porque tem coisas boas. Mas as limitações também são evidentes. E há de se aceitar, reconhecer essa realidade e melhorar isso para o ano que vem. Acho que não tem muito debate quanto a isso. Esses 2 jogos, o primeiro jogo para mim tem uma diferença física, o Vasco mais descansado, ficou muito claro também isso. É o segundo tempo, o Fluminense termina, na minha opinião, até mais inteiro do que o Vasco. Ameaçando, o senhor Serna, cara a cara com o goleiro, não finaliza aquela bola. Como é que você explica isso? São os atacantes do Fluminense. E quando você tem um meio de campo mais abaixo e o seu ataque, sendo o ataque que foi nesses 2 jogos, fica muito difícil ganhar jogo assim, gente. Fica muito complicado. O gol do Fluminense foi um gol contra hoje. Porque o restante tem uma dificuldade enorme de chegar e finalizar a jogada e de conseguir, enfim, concluir como deve ser concluído. Então fica muito, muito difícil a gente ignorar que esses fatores foram
fundamentais e determinantes para levar a esse resultado que a gente não queria e não esperava. Eu vou falar mais sobre isso, sobre jogadores que não têm mais condição de seguir no clube, jogadores que não devem mais continuar no clube. Vou deixar para falar isso no próximo vídeo, porque acho que tem muito a que se falar. Mas a coisa só não foi pior também, porque o Fluminense tem dois gênios. Dois gênios. O Fábio é um gênio da posição. Porque as 3 defesas que ele fez foi um negócio espetacular. Espetacular. O Vasco poderia ter feito gol também. O Thiago Silva, os 2 desarmes que ele faz no Ryan, é um negócio assim. É genialidade, cara. É um refino técnico, assim, simplesmente absurdo. Só um jogador do nível dele pode fazer. E já eu vou falar sobre o Thiago Silva também ainda neste vídeo. Porque ele tá de saída do Fluminense. Mas Samuel Xavier esteve muito abaixo, sentiu a sequência, não conseguiu jogar no nível que se espera, né, no nível da boa temporada, da regular temporada dele. Foi muito abaixo nesses 2 jogos. O meio de campo todo foi muito abaixo. Martinelli não conseguiu jogar nos 2 jogos. Um jogador também dos mais regulares do ano, só aí estou falando de 2. A lesão do Hércules piora ainda mais a situação, e o Nonato foi basicamente o que ele é, né? Um jogador mediano nessas 2 partidas. O que ele é. Lúcio Acosta muito abaixo, também sentiu fisicamente. Estava entregue, estava em frangalhos. Porque estava jogando MLS, gente, até esses dias. Não estava jogando no Campeonato Brasileiro, não está acostumado com isso daqui. Sentiu, não jogou. O Vasco, mérito também. Chegava 2, 3 caras nele o tempo inteiro, não deixava jogar. Não deixava jogar. E aí, quando você perde seus jogadores com melhor qualidade técnica, vai sobrar o quê? Aí sobra o Canóbio decidir, que é um jogador que ajudou, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo errou demais. E não pode o jogador, com a qualidade que tem o Canóbio, bater aquele pênalti. Ah, for bater no meio do gol, bola de segurança. Ele tem capacidade para escolher o canto, bater e fazer o gol. Ele não pode bater um pênalti bizarro como aqueles. Para mim foi falta de coragem dele. De escolher um canto e bater. Foi bater no meio achando que o goleiro ia sair. E aí bateu um pênalti bizonho. Não tem como livrar ele dessa. Não tem como. Além dos vários erros que cometeu no segundo tempo. O Serna é isso aí. O Serna é um jogador, você não pode falar sério. Vamos falar sério aqui, o Fluminense quer ganhar título no ano que vem. O Serna não pode ser titular, pô. Se ele for, tá errado. Porque é um jogador mediano, é um jogador fraco. É um jogador que vai te entregar algumas boas jogadas. Ano passado foi importante, fez gol contra o Palmeiras e tal. Não tô dizendo que ele não pode fazer parte do grupo. Ele pode ser um cara importante dentro do grupo. Mas ele não pode ser um titular absoluto. Porque é um jogador irregular demais, ele erra demais. Ele vai fazer gol, aí vai fazer 2, 3 jogadas boas, depois ele vai errar tudo. Então se a parada é, não, vamos brigar sério por títulos grandes, o Serna não pode ser titular. Assim como um monte aí também. Freitas não pode, né? Nonato não pode ser titular absoluto. Centroavante, já falei, né? Não vem ao caso. Enfim. Tem muita coisa vai ter que ser pensada. Porque, assim, falar o pênalti do John Kennedy, que ele bate, é o pênalti que ele bateu a vida inteira, aquilo ali. Ele sempre bateu mal. Ele só foi mais do mesmo. É um dos pênaltis mais fáceis de se defender. Mas vou deixar um capítulo reservado especialmente para esses jogadores. O Zubeldia, ele tem mérito no trabalho dele. Inegavelmente, inegavelmente. A gente pode contestar algumas decisões, como já falei aqui hoje. Questão de saída de bola, tira velado, não tira, coloca, não coloca. Enfim, outros jogadores que deveriam ser testados e não foram. Também vou falar sobre isso depois. Tem muita coisa pra gente falar. Mas quando a gente olha a limitação de alguns jogadores, esse banco de reservas, não dá pra negar que foi feito um trabalho coletivo que a única coisa que serve de consolo é a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. É o que consola esse final de ano. E aí, para piorar ainda mais a situação, Thiago Silva está de saída. Os amigos do BTB Esportes informaram isso logo após o jogo. Uma informação que veio do vestiário, que o Thiago Silva estava se despedindo dos jogadores. Já anunciando que queria voltar para ficar mais perto da família e queria deixar, portanto, o Fluminense com quem tem contrato até 2026. E aí o que, né, apurando aqui também logo depois do jogo, o que me disseram foi, olha, a gente vai tentar conversar com ele e vamos tentar
ainda convencê-lo do contrário. Vamos tentar convencê-lo a ficar mais um pouco, pelo menos até o meio do ano. Isso é que o Fluminense fez e já vinha fazendo esforços nesse sentido, ou vai fazer, né? E já vinha tentando, já há algum tempo. Mas me parece muito mais um discurso de que vai tentar por tentar. Porque para o Thiago falar isso, é porque a decisão na cabeça dele já está mais do que resolvida e definida. É a sensação que eu tenho. Mas enfim, o Fluminense não trata como algo definitivo, mas realmente aconteceu. Ele informou os jogadores, se despediu dos jogadores, e aí até os amigos do GE publicaram a informação de que ele disse, né, que não queria se despedir por WhatsApp, que queria se despedir pessoalmente ali com o grupo. E aí ele agradeceu muito aos jogadores e, enfim, e falou que a família dele está toda na Inglaterra, que o filho dele joga lá, os filhos, e ele queria voltar para ficar mais perto da família. E acho que ele estava sonhando e esperando muito terminar a Copa com o título da Copa do Brasil, encerrar a carreira, não sei, mas terminar com esse título e voltar para lá sendo campeão e sair muito por cima, o que não aconteceu. Então ele já devia estar planejando voltar e encerrar o contrato antes. É um cara que sempre valorizou muito o contrato. Quando estava no Chelsea, falava que ia cumprir o contrato até o final. E agora não cumpre. O Thiago é um monstro, é um cara que veio no momento em que a gente não era incerto ali o futuro, 2024, uma tragédia a campanha, e ele obviamente é fundamental para a permanência do time na Série A. Fez parte dessa campanha histórica na Copa do Mundo, poderia ter batido uma final de Copa do Brasil, poderia ter sido campeão. Não é o melhor desfecho, não é o desfecho dos sonhos, mas não dá para dizer que foi especial, e para mim foi um privilégio. Acho que para todo mundo ver um cara desse nível voltar a vestir a camisa do Fluminense e cumprir uma promessa que ele fez lá atrás, que ele voltaria. Ele voltou. Agora, a opção de ir embora, de sair, ele não sai no meio da temporada, ele não sai deixando o time podendo cair para a segunda divisão. Ele sai ao término de uma temporada, encerra o ciclo antecipadamente, abdica de jogar uma Libertadores, sendo confirmado. É uma decisão que cabe a ele. Eu entendo o torcedor que vai ficar puto, talvez revoltado com ele, porque tá pulando do barco, né, não vai cumprir o contrato até o fim. Eu entendo. Mas, cara, o Thiago Silva para mim é um ídolo, é um cara gigantesco, uma lenda do futebol que voltou, vestiu a camisa do Fluminense, honrou a camisa do clube, foi líder, foi importante. Pode ser que minha cabeça mude depois, eu não consigo ficar puto. Sinceramente, eu fico mais preocupado com quem vai vir. O Nilo vai vir? E quem vai vir além do Nilo? Vai vir? Porque o Fluminense é maior do que todos esses jogadores, por maiores que eles sejam, por mais ídolos que eles sejam. O Fluminense seguiu a vida após todos os seus ídolos, após a saída deles. Mais recentemente, Fred, o Fluminense seguiu. John Ares, com dificuldade, o Fluminense seguiu. Cano daqui a pouco vai sair, a vida do Fluminense vai seguir. Porque o Fluminense não depende de um jogador, não depende de um ídolo, não depende dessas pessoas. Ele é maior do que todos eles. O Thiago Silva, a gente fica, mas o Thiago Silva deu um time de merda pra ele. Mas vamos lá. O Fluminense deu uma carreira pro Thiago Silva. O Fluminense projeta o Thiago Silva, acredita, revela. O Thiago Silva é importante para o Fluminense, mas o Fluminense é muito mais importante para o Thiago Silva. Ele está onde está hoje pelo clube. E eu acho que a volta dele é para reconhecer isso. Porque não acho que ele queria assim, voltar da Europa, ele não queria vir para cá. Ele não queria sair da Europa, deixar a família. Tenho certeza que não. Mas ele veio porque ele fez uma promessa e entendeu que aquela era o momento, era a hora. E deve surgir proposta para ele agora, talvez já até tenha. Vai voltar, vai ficar perto da família. Eu acho que é um espaço muito curto. Eu acho que é um momento que dá para levar isso, dá para ter um jeito. São pessoas que têm condição financeira altíssima, que dá, enfim, para viabilizar a família, vai lá e vem cá. Mas, cara, aí cada um seu cada um. É difícil entrar nesse mérito, entendeu? É difícil entrar nesse mérito. Então eu prefiro ficar com as coisas boas. Ele vai seguir a vida dele lá, o Fluminense vai seguir a vida dele aqui. E acho que ele deixa o Fluminense, se deixar realmente dessa forma, acho que ele deixa realmente, mais uma vez, a marca de um ídolo que não conquistou um título nesse retorno, mas que foi importante em outras situações também.
E volto a afirmar, eu entendo a opinião de cada um que talvez possa ficar chateado com essa saída dele. Enfim, cada um pensa de uma forma, enxerga de uma forma. E, de novo, talvez depois refletindo, enfim, eu vou ter uma opinião diferente. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Triste, muito triste. Não queria sair daqui gravando esse vídeo, falando de uma eliminação, mas é a vida, é o futebol. Nossa vida vai seguir, o Fluminense vai seguir e tem muita coisa para acontecer a partir de agora fora de campo. Para que a gente tenha uma temporada, realmente de sucesso em 2023, com título, que é o Fluminense, que é o que um clube do tamanho do Fluminense tem que buscar. Beleza? Se você puder deixar aí seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal também, é sempre muito bem-vindo. Obrigado, tamo junto, vamos falando.